Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver o nosso capítulo. Muito bem, economia e sociedade na era do ouro. Bom, o Brasil e Portugal, sofreram um rebuliço com a descoberta de ouro. Para começar, os preços, Como existia riqueza na região das Minas Gerais, o preço das coisas ficou absurdo, porque se pagava em ouro. Então a descoberta de ouro causou uma grande inflação no Brasil. Um preço custava X no litoral, custava depois 60X na região das Minas. Pois é, quando a prata da Espanha começou a ir para a Europa, também houve um processo parecido, chamado de Revolução dos Preços. Tanto que os espanhóis encontraram tanta prata que a prata acabou até perdendo o valor. Então, apesar de existir riqueza nas minas, não quer dizer que a população passou a ter algum benefício. A população brasileira continuava empobrecida. A maioria da população brasileira, inclusive, era de negros escravizados. E quem foi ficar mais mesmo com o ouro foram os senhores. E nem tanto, a gente já discute mais essas questões ali para frente. Apesar dos alimentos serem produzidos em todo o Brasil e serem enviados para a região das Minas visando o maior lucro, isso não quer dizer que não se passava fome na região das Minas. Por quê? Porque a situação era mal estruturada e se passou muita fome na região das Minas. Inclusive teve gente que teve que apelar para gato e cachorro. Eita coragem, olha a coragem aqui. Para forrar o estômago. Pois é, infelizmente teve gente que se alimentou de gato e cachorro. Que mais? O Brasil ele tinha duas ligações, o Brasil colonial, para a região das Minas. O caminho pelo Vale do São Francisco, que era para quem vinha do Nordeste, e o caminho de São Paulo, que era o chamado de caminho geral. Então, a coroa portuguesa criou um novo caminho, chamado Caminho Novo das Gerais. Esse caminho era para ligar o Rio de Janeiro, porque a capital do Brasil era Salvador, por causa do ouro, que era mais próximo da região das minas de ouro. A capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro e aí foi feito esse caminho novo. No trajeto entre as Minas e o Rio de Janeiro existiam vários postos fiscais portugueses, chamados de barreira ou registro. Em volta desses postos fiscais, desses registros, surgiram algumas cidades que nós temos no Brasil até hoje, como por exemplo Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Ouro Fino. Os portugueses criavam lá um posto fiscal, um registro, para impedir que houvesse contrabando de ouro, que não conseguiu, e para sustentar esse registro surgiam vendedores de alimentos, vendedores de calçados, e aí povoados foram surgindo nos registros e deram origem às cidades. Surgiu também um elemento novo no cenário brasileiro, o tropeiro. Quem gosta de feijão tropeiro, eu acho uma delícia. Quem gosta de feijão tropeiro, saiba que é tropeiro por causa desse elemento. O tropeiro ele era um condutor de caravanas, normalmente chamada de tropas, e o transporte era feito no lombo das mulas. A mula é um animal mistura do cavalo com o jumento, do jumento com a égua. Bota a tela verde aí. Mistura do jumento com a égua, nasce um animal que tem a força do jumento, mais o temperamento mais dócil como a égua. Só que as mulas, elas são estéreis, Elas não podem se reproduzir. Então a mula morre ali. Então a mula passou a ser o transporte mais usado no país. Esses tropeiros, eles transportavam de tudo, todo tipo de alimento, farinha de mandioca, carne seca, fumo, aguardente, tudo que as pessoas precisavam para o dia a dia. Bom, a região sul do Brasil era o local que se produzia muito, se criava a maior parte das mulas,
sendo que muitas delas eram enviadas para Sorocaba, aqui em São Paulo, onde eram vendidas, chegavam a vender 30 mil mulas por ano. Então se criava as mulas na região sul e se produzia o gado bovino, né? A região do sul tem um relevo de pampa, né? Um relevo plano. Depois que os bandeirantes destruíram as missões jesuíticas, sobrou muito espaço para criação de gado, para pastagem. Muito gado que existia por ali, inclusive, era selvagem, não tinha dono, tinha se dispersado com a destruição das missões. Então o governo português incentivou que viessem reinóis, né? Reinol é como se chamavam os portugueses lá da Europa. Portugueses da Europa, reinóis; portugueses do Brasil, brasileiros. Como nós todos, né? A maioria de nós, na verdade. Temos alguns aluninhos que não são brasileiros, mas enfim. Então, os portugueses mandaram populações dos Açores para a região sul. Por quê? Porque eles desejavam impedir que os castelhanos, né, ou seja, os espanhóis, voltassem a ocupar a região. A região sul sempre foi de encrenca entre brasileiros / portugueses e castelhanos, né, que deu origem às futuras rivalidades entre brasileiros, argentinos e uruguaios, e também aquela questão daquela cultura meio simbiótica entre portugueses, espanhóis, castelhanos e indígenas, né? E surge a figura do gaúcho. O gaúcho nada mais é que uma mistura de índios com ibéricos, né? Índios, perdão, não é corona não, ou com portugueses ou com espanhóis, tá? Na América Hispânica chamado de gaúcho, aqui na América Portuguesa, que é o Brasil, chamado de gaúcho. Então eles produziam aqui o charque, aqui que eu digo Rio Grande do Sul, produziam charque, já que a carne fresca não era possível de ser consumida no restante do país, porque não existia refrigeração. Então a carne seca era chamada de charque ou também de jabá. A carne seca ela era cortada em mantas, colocada para salgado e colocada para secar no sol, por isso que é também chamada de carne de sol. E aí essa carne ela era exportada para outros países até, mas principalmente ela era distribuída no resto do país, tá? Por isso que nós temos tantos pratos típicos com carne seca. Eu particularmente adoro, né? Feijoada, baião de dois, escondidinho de carne seca e tantos outros, né? Falou de comida, falou comigo, né? Enfim, então, essa sociedade que vai surgindo com o ouro, ela traz um pouco de diversificação pro Brasil, principalmente para a região das Minas, né? Lá vão surgindo artesãos, vão surgindo alguns funcionários públicos, vão surgindo pequenas lojas, armazéns, hospedarias e também, infelizmente, prostituição, né? Uma sujeição horrível para as mulheres, mas que infelizmente ainda perdura. Continuando, então houve uma diversificação, sim, mas o Brasil continuava um país de base de escravos, né? Para cada pessoa livre havia 3 escravizadas, né? Por exemplo, numa população da época que tinha cerca de 300 mil pessoas, 250 mil eram escravizadas, né? Uma coisa muito ruim. Então a chance de mobilidade social era muito remota. Muitos escravizados conseguiam minerar um pouquinho de ouro para si, e obviamente esconder e vender no mercado ilegal, e comprar a própria liberdade. Outros até conquistavam por parte dos donos a sua alforria, né, a sua liberdade. Só que o dono não ia gastar dinheiro com sustento para um escravo que não era mais dele. Então era muito comum esse escravizado ser abandonado e passar fome, né, muitas vezes morrer. Fora que muitos, né, nós já vimos na outra aula, não viviam por um longo tempo. Os escravizados morriam aí entre 39 e 45 anos no máximo por causa das duríssimas condições de trabalho na mineração. Com a chegada do Dom João V, né, no trono português, parecia que Portugal estava bem, né, uma corte luxuosa, toneladas de ouro saindo do Brasil e indo para Portugal, mas na verdade não. Por quê? Porque como Portugal não tinha manufatura, tudo que precisava comprar, comprava dos ingleses, desde uma agulha
até um navio, uma ponte, o que aconteceu? Os portugueses passaram a depender economicamente da Inglaterra. E todo o ouro que era extraído do Brasil ia para pagar as dívidas com a Inglaterra. Dom João estava tão complicado com as dívidas para a Inglaterra que quando a Inglaterra declarou guerra à França, o rei Dom João V foi obrigado a se aliar aos ingleses, o que veio dar problemas com os franceses. Né? Tem uma represária do Duclerc e do Gué, né? Do Gué-Trouin, acho que é isso. E eles tentaram invadir o Rio de Janeiro em 1711 e causou muito transtorno, né? Muita gente morreu, muitas coisas foram destruídas. A cultura do Brasil colonial, né, ela vai surgir com as crônicas, como por exemplo a primeira, né, a carta do Pero Vaz de Caminha, mas também as do Hans Staden, né, a do Vicente de Salvador e o de Pero Magalhães Gustavo. Com o tempo foi se criando um estilo brasileiro de se escrever em língua portuguesa, né? Houve o barroco versão brasileira, principalmente representado pela obra Gregório de Matos Guerra, que era bem crítico, né, à cultura jesuítica, à sociedade colonial, pode-se dizer aí que um dos nossos primeiros rebeldes das artes, né? Também o padre Antônio Vieira, que teve uma vida longa aqui no Brasil e que sempre defendeu os índios, né, e sempre relatou os absurdos dos maus tratos dos portugueses contra os indígenas, né, e também contra a escravidão. O padre Antônio Vieira se colocava de maneira firme contra a escravidão, tanto dos indígenas quanto dos negros. E outra figura bastante conhecida, né, o padre Antonil, né, padre João Antonil, que publicou em 1711 Cultura e Opulência do Brasil, uma obra que descreve realmente as potencialidades econômicas do Brasil. Tá? Bom, o ouro trouxe riqueza e também trouxe, né, obviamente, uma diversificação cultural, uma diversificação das letras. Houve um dos membros da Inconfidência Mineira, né, o Luiz Vieira da Silva, que tinha uma biblioteca com mais de 800 volumes, né, inclusive dos temíveis iluministas, né, a coroa temia os iluministas. Por quê? Porque os iluministas eram contra o absolutismo e a coroa era absolutista. Como esses livros chegavam no Brasil muitas vezes com capa trocada, né, porque a Inquisição, né, a fiscalização católica proibia praticamente todas as obras desses jesuítas, desses iluministas. Então os livros chegavam com outras capas aqui, né? Era uma forma de se burlar a Inquisição. E também, em contraponto contra o Barroco, havia o arcadismo, né? O arcadismo, ele era diferente do Barroco, ele era um tipo de literatura que valorizava a simplicidade, a natureza, o amor, né? Tomás Antônio Gonzaga foi um dos mais famosos árcades, né? E Cláudio Manuel da Costa, quase o nome do meu pai, e um dos maiores poetas do arcadismo, né? E também acabou sendo preso e morreu na prisão porque também fazia parte da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira reuniu a intelectualidade de Minas Gerais, só que só o Tiradentes que acabou sendo executado. Nas artes plásticas, impossível falar do Brasil, da cultura do ouro, sem falar do Aleijadinho, nosso grande mestre barroco brasileiro, né? E ele criticava as autoridades da época, porque ele fazia os vilões, por exemplo, os romanos castigando Jesus, ele fez com a cara dos governantes da região das Minas Gerais da época dele, né? O Aleijadinho foi um grande artista, inclusive porque ele sofreu uma grande deformidade física, né? No final da sua vida ele nem conseguia mais segurar o martelo e o cinzel para fazer suas esculturas, então os seus ajudantes amarravam o martelo e o cinzel na sua mão. Beleza, galera? Essa foi a cultura do ouro. Espero que vocês tenham gostado. Responda as 5 perguntinhas do questionário. Até mais, galera. Uou!